a forma com que saímos do plano terreno, mesmo em condições muito parecidas ou semelhantes, elas são particulares, né? Percebe que alguém de repente morre porque teve um infarto, o outro foi atropelado, o outro caiu, o avião caiu. Cada um tem uma forma, né? E alguém diz assim, mas eu gostaria de morrer, né? Que na verdade desencarnar dormindo. Quem trabalhou a vida inteira para poder acontecer isso, teve exatamente esse destino, né? E eu me lembro aqui, né, de Chico Xavier, que falava para todo mundo que queria passar desse plano para um outro plano, tranquilo, um dia que todo mundo estivesse feliz, assim não teria tempo para chorar por ele. E aí quando o Brasil foi pentacampeão, na noite daquele dia festivo para muita gente, ele foi embora, adormeceu e foi embora. No entanto, a gente percebe que mesmo aquelas pessoas que são assassinadas, aquelas que sofrem um acidente muito grave e tal, tudo aconteceu porque estava previsto para ele. E só ele poderia ter mudado aquela situação, né? E se ele não trabalhou nisso ou não entendeu isso, muito provavelmente vai ter aquela condição. E que muitas vezes choca a todos nós, mas é preciso que a gente também compreenda qual foi ou quais foram os motivos, né, que permitiram que aquilo acontecesse. Também observamos, né, que tem muita gente que desrespeita o tempo inteiro as leis divinas. Ele não pode fumar, ele fuma feito um louco, ele bebe feito um louco, ou ele está sempre nas baladas o tempo inteiro, ele não dorme adequadamente, não faz um monte de coisa, ou não faz um exercício, porque também é importante ele fazer um exercício para poder manter essa capa física em condições ideais de funcionalidade. E nem sempre as pessoas fazem isso, né? Estamos vendo aí um monte de gente fumando, um monte de gente bebendo feito louco, ou fazendo um monte de bobagem, né? Se drogando, e a responsabilidade é deles, né? As famílias sofrem com isso, mas são eles os responsáveis por isso. São eles os mais interessados, né? Ou que deveriam ter uma condição diferente, fazer de uma forma diferente. E aí saem do plano terreno, às vezes nas condições mais complicadas possíveis. Mas é preciso que a gente possa respeitar as condições, mesmo porque cada um trabalhou de uma forma adequada ou não, para que aquilo acontecesse daquela forma, naquele momento. Gostaria de dizer aqui, deixar muito claro, que embora estejamos falando de vida após a vida, né, dessas características que nos deixam um pouco mais tranquilos e menos revoltados, mas é importante a gente dizer que da forma que cada um entenda a saudade, ela é um procedimento natural, né? E todos nós devemos sentir saudade, né? Não devemos dizer, mas eu tenho vergonha de sentir saudade, não, sinta saudade, né? Mas que seja uma saudade assim bem saudável, né? Para que você possa de repente entender que aquele momento tinha que ter acontecido e que onde quer que esse ser que a gente amava tanto esteja, que ele esteja bem, que ele esteja numa condição muito melhor até do que a nossa condição aqui. E vamos continuar aqui até o dia em que teremos a oportunidade de poder também passar pelo mesmo processo que ele passou, porque isso vai acontecer num determinado momento. Todos nós precisamos entender que o amor que nós sentimos pelas pessoas não deve ser um amor com a característica de posse, né? Porque ninguém é nosso, né? Ninguém, meu filho, né? Dizendo assim, meu filho, minha mulher, meu marido, meu, não. Ninguém é nosso particular, cada um tem uma vida e veio para cá numa condição, num momento singular, particular, né? E esse sentido de propriedade que a gente acaba exercitando aqui no plano terreno é que nos incomoda muito, porque aí quando, aspas, perde as pessoas, fecha aspas, passa a sofrer um processo terrível, né? E quantas pessoas não entraram em depressão e acabaram depois desencarnando exatamente porque não entenderam o recado? Você acha que o Deus que acreditamos é uma pessoa injusta? Eu não acho. Eu entendo que o que ele colocou aqui para que todos nós passássemos era a possibilidade da gente poder conviver em sociedade,
nos respeitar, entender exatamente qual é de fato o nosso papel e que a gente pudesse ir trabalhando no sentido de a gente poder progredir, ajudando inclusive a própria humanidade a progredir. Esse é o objetivo, sem dúvida maior, e que a gente tem que encarar. Aqueles que se foram, podemos chorar por ele? Podemos chorar por eles. Mas entendemos o seguinte, que a gente pode ter aquele sentimento dentro de nós, exatamente porque a gente teve uma relação importante e boa, né? Mas a gente tem que deixar que ele vá em frente também, sem aquele desejo de que de qualquer maneira ele tinha que estar aqui ao nosso redor, como muita gente que eu conheço fala, né? E faz muita questão disso. Eu entendo que a gente precisa trabalhar isso de uma forma tranquila, mesmo porque vai nos ajudar a ser um pouco mais tolerantes, mais calmos, mais tranquilos e mais felizes, principalmente. Mas muitas pessoas, elas ao passarem por aqui, elas deixaram grandes significados para todos nós, grandes exemplos, que nos apropriemos desses exemplos que eles deixaram, porque isso vai seguramente contar na nossa vida enquanto nós estivermos por aqui, né? Então, se for uma pessoa boa, maravilhosa, que tentemos ser um pouquinho parecido com eles, né? Pelo menos um pouquinho só. Mas, e seguramente ao fazermos isso, a gente também vai estar entendendo qual era o recado que ele veio dar enquanto esteve aqui conosco, né? Diferentemente de a gente achar que o Deus não foi muito legal com a gente, de que ele, de repente, retirou aquele ente querido porque era para nos castigar. Deus não castiga ninguém. Nós somos os instrumentos dos nossos próprios castigos. Quer ter uma vida melhor, quer ter uma vida sem constrangimento em nenhum momento? Faça o que tem que ser feito da melhor maneira possível. Respeite-se e respeite o seu semelhante, todo e qualquer. Tem uma lei que diz assim, né? Um mandamento que fala assim: amai ao próximo como a ti mesmo. E esse amai ao próximo como a ti mesmo é seguramente o mote mais importante que a gente precisaria entender e desenvolver. Porque se eu amo o meu próximo como eu amo a mim mesmo, eu seguramente sou uma pessoa extremamente feliz, né? E consigo passar essa felicidade em múltiplas direções. E esse é o papel que a gente veio fazer aqui, né?